Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso Mentoria CPBMF. Eu sou a Laís Alves, sou residente de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Hospital Regional Sul. E hoje nós vamos abrir o nosso curso, iniciando o módulo básico com o tema de anatomia de cabeça e pescoço. E a primeira parte desse tema que nós vamos estudar é a osteologia facial. É muito importante, enquanto estudantes de odontologia, cirurgiões dentistas, residentes, que a gente conheça muito bem a anatomia da face, já que a face é o nosso principal objeto de trabalho. E para falar de todas as demais estruturas da face, a gente precisa primeiramente falar sobre os ossos. Os ossos da face, então, do crânio, são 28 ao todo, se levarmos em consideração os ossículos da audição. Então, o nosso principal objeto de trabalho são esses 22 ossos, A gente precisa conhecer muito bem os 22 ossos que formam o crânio. E ele é dividido didaticamente entre neurocrânio e viscerocrânio. Os ossos do neurocrânio são todos os ossos que estão relacionados à massa encefálica, que estão relacionados ao encéfalo. Então, toda vez que vocês pensarem em neurocrânio, lembre-se de neurônios, porque são esses ossos que estão em íntimo contato, com o encéfalo. Então, por exemplo, esses ossos são o osso temporal, que são os ossos pares, o parietal também, que é um osso par, o frontal, o occipital, o esfenoide e o etimoide. Já no viscerocrânio, nós temos a maxila. Já no viscerocrânio, nós temos a maxila, o zigomático, os ossos palatinos, os ossos nasais, as conchas nasais inferiores, os ossos lacrimais, o vômer e a mandíbula. A maxila, às vezes, a gente acaba esquecendo que ela não é um osso único, A gente tem hemimaxila de cada lado, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, por isso que ela é um osso par. Quando a gente fala, a respeito dos ossos, tem uma parte muito importante que a gente precisa conhecer, que é a densidade óssea. Então, o osso é dividido em vários tipos. Aqui eu ilustrei para vocês os tipos de osso que nós temos, na face. Então, o tipo 1 é onde a gente tem a maior presença de osso cortical e pouco osso esponjoso. Eu já vou exemplificar a densidade óssea de cada osso na face. O osso tipo 2, ele é um osso mais espesso, E ao redor dele tem um osso mais trabeculado. O osso tipo 3, ele é mais fino, então ele tem só uma corticalzinha fina e todo o interior dele é composto por osso esponjoso. E o osso tipo 4, ele é extremamente fino, tem poucas trabéculas e ao redor dele tem pouco osso cortical. Aqui então eu coloquei para vocês, olha, as densidades ósseas mais presentes, na maxila e na mandíbula. E essa parte de densidade óssea é importante a gente saber para que a gente possa falar a respeito dos pilares, que eu vou comentar mais à frente, e também no caso da implantodontia, que quando a gente vai colocar um implante no paciente, a gente precisa também conhecer o tipo de osso. Isso também está muito relacionado a fraturas, eu vou exemplificar falando a respeito dos pilares, e também a respeito de expansão, de doenças, como por exemplo as infecções. Então, vamos falar um pouquinho sobre os pilares da face. Os pilares são zonas de fragilidade e zonas de resistência da face. E essa relação dos pilares com a densidade óssea tá muito próxima. Então, por exemplo, em locais onde o osso é um pouco mais fino, um pouco mais frágil, esse local vai ser um local mais propenso a fraturas, por exemplo. Então, os pilares faciais eles são divididos em pilares horizontais, onde nós temos o pilar superior, médio e inferior, e também temos os pilares verticais, onde a gente tem o pilar
maxilar, o pilar zigomático e o pilar pterygomaxilar, que não dá para a gente enxergar aqui, mas ele fica próximo ao processo pterigoide da maxila. Essas zonas, né, de resistência de tensão, como eu já expliquei para vocês, a gente precisa conhecer, porque em caso de fratura, onde se tem mais resistência, é um local mais difícil de se ter fratura. E onde se tem menos resistência, é um local mais propenso a se ter fratura, como, por exemplo, o ângulo mandibular, né? Se o paciente é vítima de agressão física, levou um soco no rosto, bem aqui na região de sínfise mandibular, provavelmente ele vai ter uma fratura de ângulo associada devido à dissipação das forças. Mas isso tudo a gente vai comentar na aula de traumas. Estou adiantando um pouquinho o assunto para vocês entenderem o quão importante é a gente conhecer muito bem a anatomia facial. Então, prosseguindo, nós também temos a região de escalpo, né? O escalpo, ele é composto de 5 camadas e elas estão intimamente ligadas. Nós temos a pele, o tecido conjuntivo denso e a galha aponeurótica. E abaixo de todas essas camadas, nós temos o tecido conjuntivo frouxo, o periósteo, a camada pericranial e aí sim o encéfalo. Então, o encéfalo é uma estrutura tão nobre, tão importante, que ele é protegido por essas diversas camadas. Aqui eu coloquei para ilustrar para vocês, ó, a imagem das camadas cranianas, para vocês entenderem essa relação entre essas camadas e o quão é difícil acessar essas camadas até o paciente ter, por exemplo, quando ele tem um trauma muito grave, né, de um TCE, por exemplo, um trauma crânioencefálico muito grave, até se chegar nessas camadas, demora um pouco, assim, o cérebro é muito bem protegido, então é tudo feito assim, as estruturas são intimamente ligadas e tem camadas diferentes, né? Até mesmo quando a gente vai fazer algum acesso, por exemplo, o acesso coronal, a gente precisa conhecer muito bem essas camadas. Falando de outras estruturas faciais que também são importantes para a gente conhecer, nós temos na face os seios paranasais. E para que servem, né, os seios paranasais? Os seios paranasais é onde passa o ar quando a gente respira e eles aquecem, né, o ar que a gente respira, filtram o ar e também dão equilíbrio, porque o crânio é uma estrutura relativamente grande, né? Principalmente quando a gente tem um bebezinho, por exemplo. Os bebezinhos costumam, né, cair bastante porque eles não têm muito equilíbrio, que o crânio já está quase do tamanho que ele vai ser quando a pessoa crescer. E os seios paranasais, eles servem para dar esse equilíbrio. Nós temos o seio frontal, o seio etimoidal, esfenoidal e os seios maxilares. Por que eles estão... nós temos 2 de cada lado, né? Então, eles são pares. E coloquei aqui também para ilustrar para vocês esses seios faciais que são muito importantes. E quando a gente tem fratura de face, e a gente observa na tomografia uma imagem mais hiperdensa dentro do seio maxilar, quando você olha, né, na tomografia, ele tem que ser todo preto. Quando a gente enxerga ele meio acinzentado, a gente fala que está mais hiperdenso, é porque pode ter hemocinos, que é a presença de sangue dentro dos seios paranasais. Então, é muito importante a gente conhecer bem a anatomia dessas estruturas também. Agora, nessa sessão da aula, eu coloquei algumas dicas que são assim fundamentais para vocês conhecerem pontos chaves que não podem ficar esquecidos durante o estudo da anatomia facial. Então, seguindo, nós temos essa primeira dica, que é a respeito da mandíbula. A mandíbula é o único osso móvel do esqueleto facial e ela está envolvida nos momentos de abertura e fechamento da boca, através da articulação temporomandibular, que a mandíbula é conectada, né, ao crânio, que é conectada aos demais ossos da face. E a mandíbula, gente, eu não consigo parar de falar de
fratura, mas é porque é a minha área de atuação e acaba sendo algo até interessante para vocês quando vocês forem estudar trauma, e esse é realmente o foco das nossas aulas, né? Você conseguir ser aprovado futuramente na residência. A mandíbula ela está envolvida em grande parte dos traumas de face. Por quê? Porque ela é o osso mais proeminente na face. Então, em caso de agressão física ou em caso de acidente motociclístico, por exemplo, a mandíbula vai ser um dos primeiros ossos a serem atingidos. Então, essa é uma dica que vocês não podem esquecer, tá bom? E aí, seguindo, o osso zigomático, né, ou também chamado de osso malar, às vezes na prova pode aparecer alguma questão assim, qual é o osso de transição entre o neurocrânio e o viscerocrânio? Aí você vai se lembrar que é o osso zigomático, porque ele faz a conexão entre a maxila e o osso temporal. A maxila é um osso do viscerocrânio e o osso temporal é um osso do neurocrânio. Então, ele é um osso de transição aí entre o neurocrânio e o viscerocrânio, e ele também é um dos ossos mais proeminentes da face. E ele é muito importante, por quê? Porque ele forma a cavidade orbital, né? Ele está envolvido na parede lateral e na parede inferior, ou seja, no assoalho orbital. Então, ele é um osso muito importante da gente conhecer e saber a respeito da anatomia dele também. E aí, falando sobre a cavidade orbital, essa é uma estrutura que tem que conhecer muito bem, e isso não cai, isso despenca em prova, sempre tem essa pergunta, e você precisa conhecer todos os ossos que formam a cavidade orbital. A cavidade orbital é formada por 7 ossos, e às vezes a gente sempre esquece de um, que é só um pedacinho dele que forma a cavidade orbital, que é o osso palatino. Então, ela é formada pelo osso frontal, pelo osso etimoide, pelo osso esfenoide, o zigomático, a maxila, o lacrimal e o palatino. E é dentro da cavidade orbital que nós vamos ter o globo ocular propriamente dito e as estruturas nobres a ele associadas, né, como os nervos e as veias. E aqui eu coloquei para vocês essa tela, se quiser, pode printar, tirar foto, porque é uma pergunta muito clássica de prova e a gente precisa conhecer. Então, eu enumerei aqui todos os ossos que compõem a cavidade orbitária e no próximo slide eu vou falar a respeito de cada estrutura, né? Cada parede que esses ossos formam. Então, a parede superior ou teto da órbita é formada pelo osso frontal e a asa menor do osso esfenoide. A parede medial é formada pela maxila, pelo osso lacrimal, pelo etimoide e pelo esfenoide. A parede lateral é formada pelo zigomático e a asa maior do esfenoide. E a parede inferior, né, o assoalho, é formado pela maxila, o zigomático e o osso palatino. Então, assim, é fundamental conhecer muito bem os ossos que formam a cavidade orbitária, porque também, lá vai eu falando de trauma de novo, também, né, durante o trauma de face, esses ossos podem ser acometidos. Então, tem a síndrome da fissura orbital inferior também, que pode estar que está associada, né, a, esses ossos estão envolvidos, né, a fratura desses ossos tem muito a ver com a síndrome da fissura orbital inferior. E essa é uma questão que sempre cai em prova. Se você fizer 5 provas, em 3, pelo menos, alguma questão sobre órbita, sobre cavidade orbitária vai aparecer, então é muito importante conhecer, tá bom? Esse lindo aqui, como eu já citei bastante, né? Não pode esquecer que o osso palatino é um osso que forma, é um dos ossos que formam o assoalho orbital, que ele faz parte, sim, da cavidade orbital. Isso às vezes aparece aí como uma pegadinha e tem algumas pessoas que erram porque acabam se esquecendo, mas vocês não vão esquecer. Próxima dica que eu separei aqui a respeito de anatomia é explicando sobre a abertura piriforme. Esse nome, né, pode ser assim,
um pouco diferente, mas a abertura piriforme nada mais é que a abertura da cavidade nasal. E ela é a abertura óssea mais anterior, né? E ela conduz a cavidade nasal. Então, ela é formada superiormente pelos ossos, pelos processos nasais da maxila. É, ela é formada superiormente pelos ossos nasais e lateralmente pelo processo nasal da maxila. Então, a abertura piriforme, esse nome pode aparecer aí na prova, é nada mais é que a abertura da cavidade nasal. E falando em cavidade nasal, essa dica também é muito importante. A concha nasal inferior, ela é um osso individual, tanto que eu até citei lá no início da aula, né? Quando eu dividi os ossos entre neurocrânio e viscerocrânio, eu disse que as conchas nasais inferiores fazem parte do viscerocrânio. Ela não é um osso conjunto, né? É o osso da cavidade nasal. Ela é um osso separado. Então, ela se encontra, né, ali próximo ao septo nasal e ela separa, né, a cavidade nasal em duas cavidades anatômicas simétricas. E agora nós vamos falar um pouco sobre as vértebras cervicais. Eu separei as vértebras cervicais mais importantes que a gente precisa conhecer. E são elas o Atlas e o Axis. O Atlas, para quem gosta aí de mitologia, né? Ou de mitologia grega, gosta um pouquinho de história, por que esse osso tem esse nome? Por conta do Titã Atlas, que o Zeus puniu ele para ele segurar todo o peso do céu, todo o peso do mundo, e é o Atlas que segura o crânio, por isso que ele tem esse nome. Mas isso é só uma curiosidadezinha. E aí a segunda vértebra cervical, né, o áxis. Por que é importante a gente conhecer as vértebras cervicais? Porque essas duas vértebras aqui nos permitem fazer esse movimento, né, fazer os movimentos com a cabeça, e elas também estão muito relacionadas a um osso que não faz parte do crânio, mas ele é muito importante porque nele são inseridos alguns músculos, e aí na aula de músculo eu vou falar bastante a respeito desse osso, que é o osso ióide. O osso ióide, ele está na parte anterior do pescoço, entre a mandíbula e a laringe, e ele é preso no crânio pelo ligamento estiloide. Ele não se articula diretamente com nenhum outro osso e ele está entre os músculos e os ligamentos do pescoço. Ele tem aqui, né, então, os cornos maiores, que a gente fala, e os cornos menores. E essas estruturas, elas são nessas estruturas que são fixos ligamentos dos músculos. Ele separa o pescoço, então, nos grupos musculares, os músculos supraioides e infraioides. E aí isso a gente vai comentar bastante na aula de musculatura da face, tá? Eu separei aqui, então, para vocês uma tabela com algumas estruturas, né, alguns acidentes anatômicos do crânio, forame e fissura, e as estruturas a eles associadas. É claro que o crânio ele possui diversos acidentes anatômicos, né? E aí a gente não tem como descrever cada um deles, mas eu separei os que eu considero mais importantes, assim, a título de conhecimento, tanto para prático, né, para a vida prática, quanto para conhecimento para a prova. Então, aqui nós temos o canal hipoglósso, onde passa o tronco encefálico, os ramos espinhais, o nervo acessório, a artéria vertebral e o nervo hipoglosso. O forame estilomastóide, essa pergunta gosta de cair em prova também. Às vezes eles perguntam, qual estrutura facial, qual estrutura nervosa passa sobre o forame estilomastóide? E é o nervo facial, vocês vão conhecer tudo sobre ele na aula com o Victor. O forame jugular é por onde passa o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório e a veia jugular interna. E o canal carotídeo, onde passa a artéria carótida interna. No forame redondo, o nervo maxilar, que é o ramo do nervo trigêmeo.
novamente, né, a respeito de nervos, vocês vão ter uma aula muito boa com o Victor sobre esse tema, e também de vascularização facial. E aí, prosseguindo, né, essa é outra pergunta que gosta de cair em prova. Qual estrutura passa no forame oval? No forame oval passa o nervo mandibular. Essas estruturas que eu estou citando, como por exemplo o forame oval, ele fica no osso occipital, tá? Grande parte dos forames onde emergem os nervos e as artérias e veias, eles se encontram no osso occipital. E seguindo, né? Então, nós temos a fissura orbital superior, o forame óptico, o forame orbitário e o forame espinhoso. E aí, cada uma delas abriga, né? Na fissura orbital superior, nós temos a passagem do nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo abducente e o nervo oftálmico, que é um ramo do nervo trigêmeo. No forame óptico, passa a artéria oftálmica e o nervo óptico. No forame infraorbitário, o nervo infraorbitário, a artéria e a veia infraorbitária. E no forame espinhoso, a artéria meningia média. Então, assim, eu elenquei aqui, né, algumas estruturas, alguns forames e fissuras, né, alguns acidentes anatômicos que a gente chama do crânio, com as estruturas a eles associadas, assim, a título de fazer um apanhado geral mesmo. Mas se vocês pegarem o livro de anatomia, vocês vão ver que isso é muito mais detalhado. Eu coloquei as que eu julgo assim mais importantes, mais interessantes de vocês prestarem atenção durante o estudo. Deixei aqui para vocês algumas questões. Por quê? Porque além da gente falar de vocês terem a aula, vocês viram que é uma aula relativamente simples, né? Mas a característica de cada osso, tudo isso vocês vão ver no livro. Aqui eu trouxe para vocês o que eu julgo pertinente para iniciar o estudo, né? Para dar um norte mesmo, e o que eu julgo ser mais importante, né, dentro do conhecimento de osteologia, para que vocês conheçam. Então, uma dica que eu gosto de dar para todo mundo que me pergunta é: façam questões. Façam questões sobre o tema. E quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês vão saber qual que é o conhecimento que vocês precisam dar mais atenção, né? Qual que é o assunto que vocês precisam dar mais atenção e qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre o assunto. Então, agora vamos às questões. Primeira questão é do IBAD 2020, da Prefeitura de Vila Velha, Espírito Santo, do concurso de cirurgião dentista. A calvária, representada pelas porções superior e posterior do neurocrânio, é constituída pelos seguintes ossos ou parte deles. Então, como eu falei, né, aqui uma questão falando a respeito de ossos do neurocrânio. E aqui nós temos as alternativas, né? Parietal, maxila, esfenóide, temporal. Alternativa B, frontal, parietal, esfenóide, temporal e etmode. Alternativa C, zigomático, parietal, esfenóide, temporal e occipital. Alternativa D, occipital, parietal, esfenóide, temporal e mandíbula. E alternativa E, frontal, parietal, esfenóide, temporal e occipital. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí antes de prosseguir com a resposta. Eu acho que já deu para ler, né? E responder. Então, a resposta certa dessa questão é justamente o que eu fiquei falando lá no início da aula, né? Ela pergunta sobre os ossos do neurocrânio, que são eles: o osso frontal, o osso parietal, esfenóide, temporal, occipital e também o etmode, mas a questão não colocou. Por isso é importante saber muito bem sobre essa divisão, né? Essa divisão didática da anatomia dos ossos da face. Próxima questão.
Qual estrutura anatômica emerge da cavidade craniana através do forame estilomastóide? Então, essa pergunta é aquela tabelinha, né, que eu coloquei agora, antes da gente entrar na sessão de questões. Então, alternativa A, artéria maxilar. Alternativa B, nervo facial. Alternativa C, artéria carótida interna. E a alternativa D, nervo hipoglosso. Pense aí um pouquinho antes da gente passar para a resposta. E a alternativa certa, né, dessa questão, alternativa B, o nervo facial. Esse tipo de questão parece assim muito bobinha, e você pode pensar, mas cai em prova de residência? Cai, porque eles querem saber do seu conhecimento de anatomia, né? O quanto você domina o conhecimento de anatomia. E isso parece muito simples, mas é algo que às vezes as pessoas se esquecem. Por isso que é importante saber, tá bom? E agora a próxima questão caiu na FAUEL em 2019, né? Prefeitura de Mandaguari, no Paraná. Cada órbita é composta por partes de 7 ossos, 3 ossos cranianos e 4 ossos faciais. Assinale a alternativa correta, que corresponde aos ossos cranianos que formam a órbita. Alternativas: A. Frontal, lacrimal e etimoide. B. Maxilar, zigomático e lacrimal. C. Etimoide, esfenoide e zigomático. E D. Esfenoide, etimoide e frontal. Pense aí um pouquinho e nós já vamos para a resposta. Então, né, como eu comentei bastante na aula, essa é uma questão que sempre cai, né, perguntando quais são os ossos que formam a órbita. Em alguma prova que você fizer, vai ter alguma questão dessa e você vai lembrar de mim. Então, os ossos que compõem a órbita aqui dentro das alternativas, né, elencadas, é o osso esfenoide, etimoide e frontal, tá bom? Mais uma. A densidade óssea e os pilares de sustentação delimitam as zonas de fragilidade e resistência dos ossos maxilares. Com relação à anatomia mandibular, qual é a densidade da região anterior desse osso? Aí fala sobre a densidade, né, que eu havia explicado para vocês. A. Osso cortical espesso ao redor de osso esponjoso trabecular. B. Osso cortical fino ao redor de osso esponjoso com poucas trabecas. C. Maior presença de osso cortical e pouco osso esponjoso. E D. Osso cortical fino envolvendo osso esponjoso altamente trabeculado. Então, ele quer saber qual que é a densidade da região mais anterior da mandíbula, né? Que seria a região de síntese mandibular. E a densidade da região anterior de mandíbula é a maior presença de osso cortical e pouco osso esponjoso. Essas questões, né, eu coloquei apenas para vocês irem já aguçando, testando o conhecimento da aula. E vocês também têm um questionário, né, no material que nós mandamos, no material complementar, né, às aulas. Então, eu recomendo que vocês façam, sim, as questões, porque é muito importante, tá? E para não esquecer, né? Para não esquecer de tudo isso que a gente falou, todas aquelas dicas lá que eu fui comentando ao longo da aula. A mandíbula é o único osso móvel do esqueleto facial. Ponto. Nenhum outro osso é móvel, tá? O zigomático é o osso de transição entre o neurocrânio e o viscerocrânio. Então, como eu falei, né? O zigomático, ele ele liga a maxila ao osso temporal. E a cavidade orbital é formada por 7 ossos, dentre eles o osso palatino, que eu frisei bastante, né, durante a aula. Os ossos nasais não fazem parte da órbita, tá? Então, é o osso lacrimal, os ossos nasais não fazem parte da órbita. A abertura piriforme conduz à cavidade nasal.
As conchas nasais inferiores não fazem parte do osso etimoide, né? Que eu falei bastante sobre isso. A concha nasal superior e a concha nasal média fazem parte do osso etimoide. A concha nasal inferior, ela é um osso único, né? É um osso sozinho, separado do osso etimoide. O atlas é a primeira vértebra cervical e o áxis é a segunda vértebra cervical, que eu disse que é importante nós conhecermos pela relação dele com o osso iode, que está disposto entre o músculo e os ligamentos do pescoço e não se articula a nenhum osso. Ele é articulado somente entre os músculos, tá bom? Bom, gente, isso era o que eu tinha para falar para vocês a respeito de anatomia. É claro que isso foi um apanhado, né, um resumo de osteologia. O livro é muito mais amplo, muito mais complexo, mas o objetivo das nossas aulas, o objetivo do nosso curso é focar no que realmente cai na prova, no que realmente é importante, baseado na nossa experiência, no nosso tipo de estudo, né, na forma como nós estudamos. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Deixei aqui a bibliografia recomendada da aula, né, o livro do Madeira, que muita gente gosta. Eu não estudei pelo livro do Madeira, eu estudei pelo Yokoshi e por um livro que eu coloquei aqui na referência, que eu vou citar o nome para vocês, e estudei também pelo Teixeira. Mas isso é particular de cada um, né? Cada um tem que pegar o livro que julga mais interessante, a forma como o autor escreve, que acha mais interessante visualmente. Então, essas são as recomendações, mas se vocês estudarem, gostarem de algum outro livro, tiverem recomendação de algum outro livro, também pode usar, tá? Isso aqui não é obrigatório, é apenas uma sugestão. Essas são as referências bibliográficas, né, que eu utilizei. Eu estudei anatomia por esse livro aqui, esse primeiro da referência. Anatomia Ilustrada da Cabeça e do Pescoço, da Margaret J. Ferenbach, e também pelo Yokoshi e pelo Teixeira, né? São livros que eu me dei melhor, mas como eu falei, cada um vai ter um livro que vai gostar mais, o que vai gostar menos. É só uma recomendação, não precisa ser algo obrigatório a seguir, tá bom? E coloquei aqui esta imagem, que é do pintor Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, né? Todo mundo sabe que ele viveu lá no século XIV, XV, e ele era um cara que era muito à frente do tempo dele, né? Ele gostava muito de estudar, ele desenvolvia as próprias tecnologias, e ele queria muito conhecer sobre a anatomia humana, e o que ele fazia? Ele roubava cadáveres para poder estudar. E por que eu coloquei essa imagem aqui? Para vocês verem, né, a quantidade de detalhes, a riqueza de detalhes que essa imagem tem, a precisão, né, o quão parecido é com a anatomia real, e também para dizer que não é impossível, né, vocês aprenderem, porque hoje a gente tem livro, a gente tem internet, a gente tem aula, né, tem muito recurso para se aprender anatomia. Então, para quem tem dificuldade, não fique chateado, tá? Você vai conseguir sim aprender, você vai conseguir saber as nomenclaturas, porque, poxa, Leonardo da Vinci conseguiu lá em 1500 e ele não tinha nada, né? Tinha só uma lamparina e os cadáveres que ele roubava para estudar. A gente, com o livro, né, tem muito mais acesso, então eu acredito sim que vocês vão conseguir, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, eu e o Vitor, vocês sabem onde nos encontrar, né, através do nosso Instagram. Nós vamos ter ainda o plantão de dúvidas, então se você ficou com alguma dúvida específica a respeito dessa aula ou de alguma outra aula do módulo básico ou dúvidas sobre qualquer coisa, o nosso plantão de dúvidas vai ser ao vivo e nós estamos à disposição. Muito obrigada.